Seja muito bem-vinda a esse canal de devocional. Meu nome é Kathleen Núria e eu tô aqui para compartilhar com você um pouco da palavra de Deus e também um momento para estarmos em comunhão, para estarmos nos edificando e para estarmos também na presença do Altíssimo. E eu convido você a sempre trazer no seu devocional a tua Bíblia para a gente meditar juntas na palavra, também que você possa ser transbordo na vida de outras pessoas. Então você também compartilha esse vídeo, curte, para que ele possa alcançar mais pessoas e assim mais pessoas conhecer também a palavra do Senhor. Então, pelo poder do nome de Jesus, que possamos começar e que o Senhor possa nos abençoar e nos trazer discernimento da palavra dele. Hoje eu quero compartilhar com vocês a parte que fala em João, capítulo 1, e eu quero trazer para vocês um pouco sobre o que o Senhor nos falava e nos fala da própria palavra dele. A própria palavra que é a vida, que é a luz, que é Jesus. Então aqui começa com um discípulo de Jesus, que era João, o discípulo amado de Jesus, e ele então escreveu o Evangelho de João. E aqui o João, ele começa então a contar como se fosse um poema sobre Jesus. E começa assim: no princípio havia o verbo estava em Deus e o verbo era Deus. No princípio ele estava em Deus, por ele é que tudo começou a existir, e sem ele nada veio à existência. Então aqui, quando ele começa falando sobre o verbo, ele está falando sobre o próprio Deus, sobre Jesus. E ele fala que no princípio, no mundo, quando Deus começou a criar o mundo, ele já estava ali, ele é a primícia, ele é a primeira criação do próprio Deus. Então, quando você volta, por exemplo, lá no Gênesis capítulo 1, fala assim, ó: no princípio, quando Deus criou os céus e a terra era informe e vazia. Então, nesse princípio, no princípio da criação do mundo mesmo. E ele estava ali, e ele era o verbo, era como se ele fosse a ação de Deus. E eu quero trazer para vocês mais do que isso, essa questão assim da palavra, como a gente tem que prestar atenção nas palavras que nós usamos no nosso dia a dia. Porque na própria Bíblia fala isso, né, que para a gente guardar a palavra, porque ela pode ser fonte de vida e de maldição. Na boca ela proferem essas duas sentenças, então a gente tem que tomar cuidado com as nossas palavras e trazer e falar e usar palavras que edificam a nossa vida e que abençoam também as outras pessoas. Porque começou assim, era o verbo é a palavra. Então imagina que no início ele era a própria palavra e o mundo, o Senhor começou a criar a partir da palavra. Então ele falava, haja luz. Ó, lá em Gênesis fala, as trevas cobriam um abismo e o Espírito de Deus movia-se sobre a superfície das águas. Deus disse. Então, quando Deus começou a criar o mundo, começou através da palavra. E aí depois continua aqui no capítulo 1 de João, ele fala assim: nele é que está a vida de tudo que veio a existir. E a vida era a luz dos homens. Ele brilhou nas trevas, mas as trevas não reconheceram. E fala também que ele brilhou nas trevas. Quando Deus começou a fazer o mundo, ele começou pela palavra: haja luz. E quem que é a luz? É o próprio Jesus. Então, que nós possamos trazer esse entendimento e esse discernimento que Jesus, além de ser o próprio verbo de Deus, é como se fosse a própria ação de Deus ali, começando no princípio, ele é a própria luz, ele dissipa as trevas e começou por ele, para ele e através dele. E aqui em João continua: apareceu um homem enviado por Deus que se chamava João. Este vinha como testemunha para dar testemunho da luz e todos creram por meio dele. Esse João aqui era o João Batista, que batizava nas águas. Ele não era a luz. Ele não era a luz, porque a luz é o próprio Jesus. Então ele não era a luz. Mas ele vinha para dar testemunho da luz. Porque o João era como se Deus já tivesse dado para o João o discernimento de entender que lá no início, lá no princípio, Jesus ele era a própria luz. Ele era a primícia, ele era o filho, ele era o criador. Então João ele já voltou antes mesmo da criação do mundo, sabe? Para entender que Jesus era essa luz que brilhava, que brilhou, que dissipou as trevas. E ele continua aqui no versículo 9, ó.
O Verbo era a luz verdadeira, que, ao vir ao mundo, a todo homem iluminava. Gente, é muito lindo ler isso. Porque não é só a gente olhar e ver, tipo, a luz, igual essa luz que tá aqui, que brilha. Sabe? Ele dissipa as trevas e onde ele está não existe trevas. E mais do que isso, é a luz assim, que nos enche, sabe? Que nos completa. Porque a luz, ela é feita para dissipar as trevas. Então, onde está a luz, por exemplo, uma sala escura, um quarto escuro, se você vê uma flechinha do celular, ela dissipa toda aquela treva que está ali em volta. Então, esse é o nosso Jesus, aquele Jesus que dissipa todas as trevas, que abre os nossos olhos, que traz vida, que é a própria vida, que traz vida para os nossos dias. E sem ele não tem como ter essa vida, porque ele é a vida. E era isso que João falava, ele era a luz, ele era o verbo, ele é a palavra. E aqui ele continua, ele veio para os que era seu, mas os seus não os reconheceram, no caso, os seus, o povo de Israel. E aí, mas a quantos o receberam e aos que nele crerem, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, todos aqueles que crerem em Jesus, ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus, porque ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. Então a gente só consegue ter acesso a Deus através de Jesus. E é através do nome de Jesus que a gente consegue ter acesso ao Pai. Então sempre a gente tem que pedir nas nossas orações o que a gente gostaria, né? Porque ele fala, peça e eu te dou, pelo poder do nome dele, que só ele faz essa ponte. Ele é a ponte entre nós e Deus. A gente não consegue ter acesso a esse trono se não for através de Jesus, por ele, para ele, pelo nome dele, sabe? E aí continua aqui, ó. Estes não nasceram de laços de sangue, nem de impulso de carne, nem da vontade de um homem, mas sim de Deus. E o Verbo fez-se homem e veio habitar em nós. Então, a palavra, o que já existia, Jesus, a vida, a luz, ele então veio como homem habitar entre nós. E o João continua, e nós contemplamos a glória que possui como filho único do Pai, cheio de graça e de verdade. E Jesus, acho muito incrível que eu já me fez esses questionamentos assim, Jesus, por que que antes você sempre fala, em verdade te digo? Em verdade vos digo. Ele sempre, quando ele ia começar, né, alguma explicação de parábola ou dar aquele chacoalhão nas pessoas, ele sempre começava, em verdade te digo. Porque ele é a verdade. E em verdade ele diz a verdade do Pai. E ele é a verdade. Ele é a vida. E sem ele nada existe, sabe? E é muito lindo, gente, a gente perceber como que Deus já começou essa questão sendo o próprio verbo, nos chama e nos convida a também refletir sobre as nossas próprias palavras, porque ele sendo a palavra, ele se transformou em homem e veio habitar entre nós. E a gente só acredita, a gente só vive através da nossa fé, através da palavra. Porque é o que está escrito e é o que é verdadeiro, e é o que nos traz vida, é o que nos traz luz. Porque ele é essa palavra, ele é esse verbo. Então, se você pegar aqui, ó, a sua palavra, tá tudo aqui, a própria vida. Entende por que a gente precisa também se conectar muito com essa questão assim da Bíblia, a gente pedir para o Senhor discernimento, a gente prestar muita atenção no que a gente está profetizando. Quando Deus mandava a pessoa profetizar, a gente nada mais é do que fala, externaliza o que eu mando, fala. Profetizar não é nada mais que falar. Então a gente precisa trazer vida para os nossos dias através das nossas palavras. E as nossas palavras, elas têm poder. Eu não vou nem falar da lei da atração, porque a ciência fala muito sobre isso. A lei da atração, a lei do universo, o poder da mente, não sei o quê. Tudo a gente já sabe que a ciência já traz. Então, se você também tem curiosidade de saber sobre essas questões da ciência, ótimo. É mais um argumento para a gente falar assim, uau, como Deus é incrível. Sabe, coisas que o homem não discerne, Deus já traz, porque já está escrito, sabe? Então é a gente ter esse discernimento também de como as nossas palavras têm poder e a gente profetizar e a gente falar palavras que edificam o nosso dia, que edificam a nossa casa, a nossa família, os nossos amigos, os nossos relacionamentos, os nossos bens,
palavras que traz vida. Vida essa que ela vem através de Jesus, porque Ele é a vida. Então que você hoje também possa trazer palavras de vida para o teu dia. Por exemplo, tem uma passagem que eu amo muito, que é o Vale de Ossos Secos, quando o Senhor fala para o profeta, havia um vale de ossos secos, bem seco, bem seco, tipo um cemitério, imagina um cemitério. E ele fala para o profeta, você acha que esses ossos podem ter vida? E ele fala, Senhor, tu é que sabe. Então o Senhor fala para ele, abre a boca e fala. E o profeta então começou a falar para o vale de ossos secos, ouçam a voz do Senhor. E os ossos então começaram a ter vida. Você tem noção o que é? Imagina um cemitério, ossos secos, e os ossos começaram a ter vida através de uma palavra. E depois, lógico, o Senhor aí vai contando, né, no Evangelho, e o Senhor vai então trazendo vida, e constrói os tendões, constrói a carne, aí os ossos ergue, sabe? Aí vira o corpo, ergue, e depois que o Senhor coloca o espírito de vida. Mas imagina que através da palavra, o vale de ossos secos retoma a vida. E é o que o Senhor nos chama hoje também a refletir sobre a nossa própria vida. Onde está ressequido, onde está seco na nossa vida? Que palavras nós estamos usando para a nossa vida? São palavras que estão tirando essa luz de nós, que é o próprio Jesus, ou palavras que cada dia mais a gente usa para a nossa vida para edificar a nossa fé e chegar nos patamares que o Senhor tem preparado para nós, as promessas que Ele tem preparado para nós, que Ele já fez todas as coisas para a nossa vida. E quando o Senhor também fala, que eu acho muito interessante, quando Jesus fala, pede e eu te dou. A gente, por mais que falar, e Deus sabe, a gente precisa abrir a boca e conversar com o Senhor as coisas que estão no nosso coração. Porque a palavra, ela tem poder. Se não tivesse, o mundo não teria começado com a palavra, gente, que é a própria vida, o próprio Jesus. E se não fosse assim, a própria palavra não teria mandado nós abrirmos a nossa boca e falar. Porque senão Jesus não teria falado, peça, não é verdade? Ele fala, não precisa pedir porque o Pai já sabe. Ele fala, o Pai já sabe, mas peça o que você quer. Abre sua boca e fala. Porque as palavras, elas têm o poder e ela traz vida, assim como também maldição. Então, reflita sobre as suas palavras, quais palavras você está trazendo para a tua vida, quais palavras você está trazendo para a tua casa, para os teus filhos, para a tua família, sabe? Para o teu trabalho. Gente, o trabalho, pensa, quantas vezes você vai pro teu trabalho, às vezes reclamando, porque eu já fiz isso, sabe? De às vezes não acordar no bom dia e falar, ai, ter que ir pro meu trabalho. Gente, é a nossa bênção, sabe? Um trabalho, tem um trabalho que coloca alimento na tua casa. Quantas vezes a gente vai, não digo praguejando não, mas reclamando, sabe? Do trabalho que traz alimento pra tua casa. Então a gente precisa abençoar a nossa vida com a nossa palavra, porque o Senhor, Ele disse isso, e Ele é a própria vida, e é Ele que dá discernimento também dessas palavras. Que o Senhor possa trazer luz também através da palavra dEle para a tua vida, e que você consiga ter discernimento e sabedoria para entender que a nossa palavra, ela tem poder. Se não fosse assim, Jesus não teria falado, e Ele também. Ele é a própria palavra, Ele é a própria vida, tá? Então vamos orar, o Senhor abençoar mais ainda o nosso dia. Então, fecha seus olhinhos e vamos orar juntas. Paizinho, Pai amado, Pai querido, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, entramos na sua presença para te agradecer. Hoje só queremos agradecer pelo teu amor, queremos agradecer pelas provisões, queremos agradecer pela tua palavra, que essa palavra ela penetra no nosso coração, Senhor, como luz que traz tanta alegria, luz que traz tanta vida, e que os nossos dias possam ser dias de vida, porque o Senhor é a vida, o Senhor é a luz, o Senhor é a palavra. E é através dessa palavra que ela nos edifica, que ela nos traz vida também. Porque quando o Senhor nos fala, nos chamou à existência, o Senhor já sabia que tudo vem à existência através da tua palavra, e tu é essa vida, tu é essa existência. E hoje queremos andar, Jesus, na tua presença. Queremos ouvir as tuas palavras, Senhor.
E quando não tivermos discernimento e sabedoria para entendermos a Tua palavra, abre os nossos ouvidos espirituais, abre nossos olhos espirituais e que possamos ouvir a Tua voz, meu Senhor. Porque a Tua voz, ela é a vida. Sem a Tua palavra não existe vida, porque Tu é essa vida. Então que hoje, Senhor, nós possamos ouvir, Paizinho, a Tua palavra, a palavra de vida. Ajude-nos a entender, Pai, entender a Tua palavra e coloque em nossa boca palavras de edificação, palavras de bênção, palavras de luz. Abençoarmos a nossa vida, abençoarmos a nossa casa, Senhor. E quando não tivermos essas palavras, Senhor, construa em nós, nos dê espírito de criatividade para que possamos construir palavras de vida e que possamos, Senhor, andar na Tua presença, porque Tu é a vida, Tu é a palavra, Tu é a ação, Tu é o verbo, Tu é a luz que clareia, a luz que nos traz vida, Senhor, pelo poder do Teu nome, Jesus. Que hoje o nosso dia seja um dia extraordinário, que hoje seja um dia de bênçãos, que hoje o nosso trabalho seja um trabalho próspero, um trabalho de paz, um trabalho abundante. Senhor, que as Tuas provisões, Senhor, venham sobre a nossa vida de forma abundante, que a nossa casa, Pai, seja um templo puro do Senhor, que aqui só entre luz, que aqui só entre vida, que aqui só entre abundância, paz, prosperidade. Abençoa também os nossos bens, abençoa também o nosso mover, abençoa as palavras que vai sair da nossa boca, que sejam palavras de vida para edificar e abençoar todas as pessoas que se conectarem com nós hoje, pessoas escolhidas a dedo pelo Senhor para edificar também a nossa vida. E que todas elas, Senhor, não saia da forma que veio, que saia com palavras de vida, da Tua luz, pelo poder do Teu nome, Jesus. Amém. Então, que você tenha um dia abençoado, que seu dia seja extraordinário, que seja um dia lindo, de muita vida. Um beijo.